A paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui para gravar mais um vídeo, para trazer alguns esclarecimentos acerca do crente e a maldição. Porque tem muito crente, meus amados, que ele tem medo de olho gordo, ele tem medo de praga, ele tem medo de passar por baixo de escadas, ele tem medo de sexta-feira 13, por exemplo. Qualquer coisinha que fala com ele, dá 3 pancadinhas na madeira, faz uma figa. Isso aí é superstição. E a Bíblia diz que o pecado de superstição, ele é pior do que o pecado de feitiçaria. Isso é bíblico. Então eu quero dizer para você que anda assustado com todas estas coisas, que o crente, o verdadeiro crente, o servo de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, na vida dele não entra maldição. Porque quando ele aceitou a Cristo como Salvador, a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, se você aceitou a Cristo como Salvador, a maldição que existia na sua vida, ela foi quebrada. Quando você aceitou a Cristo, o Espírito Santo veio fazer morada na sua vida. E se tinha alguma coisa errada na tua vida, ele tirou. Porque Deus não habita em templo sujo. E você, eu, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo de Deus. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte: que a maldição ela virá se você der legalidade. Porque a Bíblia diz, lá em Números capítulo 8, aliás, em Provérbio, no capítulo 26, no versículo 2, que como ao pássaro o vaguear, como a andorinha ao voar, assim a maldição sem causa não virá. Então a causa da maldição na vida do crente é quando o crente ele esquece de Jesus, quando o crente larga Jesus, ou quando o crente quer ser crente e quer servir ao mundo também, quando o crente quer ser crente e quer desfrutar das migalhas que o mundo oferece. Aí ele está dando legalidade para o diabo retornar à sua vida. Aí vem a maldição, mas teve uma causa. A causa foi o próprio cidadão. Porque Deus não amaldiçoa ninguém. Uma vez que você aceita Cristo como Salvador, Deus não te amaldiçoa. A maldição ela está escrita em Deuteronômio capítulo 28, que as pessoas que não temem a Deus, se você for ler lá, ele diz que as pessoas que não temem a Deus são malditas. Mas as pessoas que temem a Deus, que procuram obedecer a sua palavra, que procuram andar segundo os seus estatutos, quer dizer, observar a lei de Deus e colocar em prática todos os dias na sua vida. As pessoas que procuram fazer isso, a Bíblia diz que ele será uma bênção. Onde ele pôr a mão será abençoado. A vaca dele vai prosperar, a empresa dele vai prosperar, tudo prosperar, porque ele é uma bênção, não existe maldição na vida dele. Então, meu querido, não tenha medo de maldição, porque a maldição sem causa ela não virá. Ela não virá. Uma vez um rei chamou um profeta, o rei Balaque, chamou Balaão, porque ele estava com medo do povo de Israel, que estavam nas cercanias do seu reinado. E ele chamou Balaão e falou Balaão, fez um acordo com Balaão para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. Foi aí que entrou essa história da jumenta que falou. Eu vou resumir. Deuteronômio capítulo 23, versículo 8. Como amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Ou seja, como amaldiçoar a quem Deus abençoou?
Porque Balaão, ele foi amaldiçoar o povo de Deus, e Deus falou com ele, e ele voltou para o rei e falou que não podia amaldiçoar aquele povo, porque aquele povo era um povo abençoado por Deus. Você é abençoado por Deus. Uma vez que você aceitou a Cristo como Salvador, entregou a sua vida a Jesus, você é propriedade de Deus. Então não existe maldição para a sua vida, a menos que você dê legalidade, a menos que você abrir a brecha. Mas se você permanecer firme, procurando obedecer a palavra de Deus, nenhuma maldição virá sobre você. Nenhuma maldição. Não tenha medo de maldição. Só se você der legalidade. A sua vida com Deus é o que vai dizer se você será amaldiçoado ou abençoado. Portanto, a maldição não vem de Deus. É você que deu legalidade para que a maldição entrasse na sua vida. Quando a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há, nenhuma maldição há, nenhum mal há sobre a vida daqueles que aceitam a Cristo, que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Segundo a carne é você fazer tudo que é bom para a sua vida. Aqui você olha para o mundo, eu quero isso, eu vou para isso, eu quero isso, e quando você volta carregado. Volta carregado. Porque o apóstolo Paulo, ele advertiu muito bem que é para nós termos o cuidado de se separar dos embaraços dessa vida. Diz que é para deixar todo o embaraço. É para correr com paciência a carreira que Deus nos preparou. E ele ainda diz que é olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Quem olha para Jesus não tem tempo para olhar para outros lugares, para outras coisas. Mas o crente moderno hoje, com a modernidade que acharam, que inventaram, o crente, ele acha muito lugar para olhar, a não ser para Jesus. Então a maldição está à beira. Mas procure andar com Jesus. Procure servir a Deus com dignidade, com veracidade, observando a palavra, procurando empregar a palavra na sua vida. Quando a Bíblia diz guardar a palavra, não é engavetar ela não, guardar é cumprir. É você fazer cumprir aquilo que você lê na sua vida. Se hoje não deu certo para você cumprir o que você quer, o que a Bíblia te pede, tente amanhã, tente depois da manhã, vá tentando até a hora que você conseguir. Você vai conseguir. Porque se fosse difícil, se fosse impossível, Deus não determinava. E quando você quer, Deus te ajuda. Portanto, amados, nenhuma condenação há. Não há maldição para a sua vida. A maldição ela vem com causa. Porque fulano ali tem com o olho gordo para cima de mim. Ele que fica com o olho gordo dele. Eu não tenho problema com o olho gordo dele. Eu estou olhando para Jesus. Eu estou olhando para Jesus. Foi por isso que Jesus nos chamou. Para nos livrar de todos os males deste mundo. Não preciso me preocupar com quem tem olho gordo. Eu não preciso me preocupar com quem tem inveja. Problema de quem tem inveja. Está portando uma coisa que não presta. Problema de quem tem olho gordo. Está portando uma coisa que não presta. Nós temos que ser vaso de bênção. E não de maldição. Eu já vi, amados, crente sair da igreja para ir congregar em outro e o pastor dele tentar amaldiçoar ele. Não pode fazer isso. Não pode. Porque quando nós tentamos amaldiçoar alguém, nós estamos deixando de ser vaso de bênção, ou estamos sendo vaso de maldição, ou estamos sendo fonte de maldição. E nós não fomos chamados para isso. E a Bíblia diz que de uma fonte não pode sair dois tipos de água. Água doce e água salgada ou amarga. Não. Nós temos que ser sim, sim e não, não. Isso foi a palavra de Jesus. Você é um crente em Jesus Cristo, você é um salvo em Jesus Cristo, em todas as coisas. Você tem que ser sim, sim e não, não. Em tudo. Para que você possa agradar a Deus. Porque tem pessoas que estão servindo a Deus, mas está tentando ser suave, quer agradar o mundo, quer participar de tudo que tem no mundo. Não é assim. Assim não agrada a Deus. Porque quando você aceitou a Cristo como Salvador, você se entregou para ser propriedade de Deus. E a propriedade de Deus, quem manda nela é Ele. Ele que determina como é e como não é. Porque propriedade
A minha propriedade, ela não tem querer. A minha casa, ela não tem querer. O meu terreno, ele não tem querer. O meu carro, ele não tem querer. Quem tem o querer é o dono do carro, é o dono do terreno. Propriedade. Então nós somos propriedade de Deus. Deus é que deve controlar a nossa vida, para que a nossa vida seja uma bênção. Para que a maldição não tenha poder sobre a nossa vida. Para que o inimigo das nossas almas não encontre brecha na nossa vida. Então é por isso, quando nós andávamos aí, desgarrado como ovelha sem pastor, errando, batendo cabeça para um lado, batendo cabeça para o outro, o Senhor nos encontrou. E Ele nos chamou. E a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. E Ele ainda disse assim, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Você está dando fruto? Que fruto será que eu estou dando? Será que os meus frutos estão agradando a Deus? Será que eu estou dando mais fruto para Deus, para a obra de Deus, ou estou agradando mais o mundo e desfrutando mais do mundo, ao invés de dar fruto para Deus? Tudo isso conta. Porque tem muita coisa que nós podemos fazer. Isso que nós podemos fazer, Deus nos faz. Uma certa pessoa uma vez falou que ele não ia atrás de crente desviado, e se Jesus mandasse ele dizia assim, vá você, que eu não vou. E não é, e nunca vi isso. Ele já deixou escrito. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo. Ele já deixou escrito. Essa escrita não vai mudar. E ele vai cobrar de nós de acordo com a escrita. Ele vai cobrar de nós de acordo com o que está escrito, nem mais nem menos. Deus é justo. Tem pessoas que estão pensando que vai se dar o arrebatamento da igreja e ele vai subir e lá em cima ele vai se justificar para Deus. Olha, Senhor, eu não fui por esse motivo, por esse. Senhor, aquele fulano que está ali, que ele encontrou lá no céu, no pensamento dele, eu não gosto dele. E não existe isso. Se você não gostar dele aqui na terra, você vai ter que se consertar com ele aqui na terra. Se ele é o teu obstáculo, se ele é a tua pedra de tropeço, se ele vai te deixar entrar no céu, acerta com ele agora. Porque depois que você morrer, a Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso, meu filho, vem o juízo. Quando você morre, você perde o domínio da sua vida. O seu domínio é aqui, debaixo da lei da gravidade. Quando você entra em órbita as coisas flutuam, as coisas não têm domínio. Então, quando você entrar em órbita, você se deixar esta matéria e entrar em órbita, você não tem domínio. Aí é Deus e o seu Espírito. É Deus e você sozinho. Só que Deus comanda e você só obedece. Você não vai dizer isso, aquilo outro. Portanto, as pessoas, nós temos que estar livres de todas as coisas, de todos os pesares, para quando Cristo voltar, podermos subir. E a Bíblia diz que os servos de Cristo, os servos de Deus, os que aceitaram a Cristo como Salvador, que são lavados no sangue do Cordeiro, eles não terão julgamentos. O julgamento dele é feito de galardão, para receber o galardão, de acordo com o que fez por meio do corpo. Não é aquele julgamento do grande trono branco, onde o cidadão Deus vai decidir se ele vai para o céu ou para o inferno. Quer dizer, ele já está decidido, porque se ele não for na primeira ressurreição, na segunda é para pó da terra e nada mais. Sofrimento eterno, segundo a palavra de Deus. Que tem muitos que dizem que Deus vai destruir o Espírito. Deus não destrói, porque Deus poderia ter destruído o diabo, mas quando ele fez o Espírito é eterno. A matéria sim. Por que foi que Deus nos tirou Adão e Eva do jardim do Éden? Para que eles não comessem da árvore da vida, porque já tinham comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, e se eles comessem da árvore da vida, eles iriam viver eternamente no pecado. Portanto, Deus os tirou de lá, para que eles não comessem, porque assim ainda há solução, né? A nossa eternidade agora está
na nossa mão. Se eu aceitar a Cristo e for fiel, permanecer até o fim, como diz a palavra, eu entrarei no gozo eterno. Se eu não optar por Jesus, como diz a palavra, eu não entrarei no gozo eterno. E a Bíblia diz que é sofrimento eterno. É isso que a Bíblia promete. Então, amados, a maldição na vida do crente não existe. Pare de ter medo de maldição. Confie em Deus. Você foi chamado para confiar no Senhor, obedecer a palavra de Deus, fazer aquilo que Deus te agrada, aí não tem maldição sobre a sua vida. Aí você pode andar de fronte erguida, porque o diabo não tem poder sobre a tua vida. Não tem poder. Não adianta você ir na igreja, pastor ora, expulsa o demônio está na sua vida, aí você continua a mesma vida, no outro dia você volta endemoniado novamente. O pastor ora, você sai e fica naquele lenga-lenga. Você tem que tomar uma decisão. A Bíblia diz que é para escolher hoje a quem você quer servir. Se é a Deus ou se é o mundo. Se é o mundo, desfruta dele de uma vez. Mas se é a Deus, firme a palavra, firme os pés com Jesus. Porque Deus não obriga ninguém. E Deus também não quer ninguém dividido, não. Você tem que tomar uma posição sólida na sua vida. Tem que tomar uma posição definitiva. Ou Deus ou o mundo. Não pode ficar em cima do muro. O que é que diz em Apocalipse no capítulo 3? Como não és quente e nem és frio, vomitar-te-ei da minha boca, porque és morno. Então, se você ficar em cima do muro, é condenação certa. Você tem que optar ou por um lado ou por o outro. Por que é que você não opta? É com medo? Eu já vi crente dizer que não ora, não faz campanha de oração, porque se fizer o diabo se levanta e vai roubar o emprego dele e vai perturbar a vida dele e a família dele. Então ele está em cima do muro. Está querendo agradar a Deus e o diabo não pode. Ou você agrada a Deus ou você agrada o diabo. Você escolhe. É a livre e espontânea vontade. É o livre-arbítrio. Deus não quer nada forçado. Se você achar que servir a Deus não presta, não tem problema. Deus continua sendo Deus e eu vou continuar servindo a Ele. Mas você tem que tomar decisão. Os crentes têm que tomar decisão para a sua vida. Não pode ficar tateando entre dois pensamentos. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou no campo de futebol. E se Jesus vier, se ele estiver lá? Está bom. A Bíblia diz que Deus não quer trono dividido. Deus não quer glória dividida. O seu coração, ou você entrega ele totalmente para Jesus, ou não fique pensando que ele vai aceitar morar com ninguém não, filho. Ele não vai ficar morando com ninguém não. Ainda mais com o inimigo. É muito difícil. Portanto, companheiro, essa é a maldição que entra na vida do crente. É quando o crente não toma a decisão correta, não toma a decisão completa, firme, absoluta por Jesus. Aí a maldição fica beirando a vida dele, ou não fica na vida dele. Ele pensa que está bem, mas não está. Então o bom é aceitar a Cristo como Salvador. Aí você vai lá para o Salmo 91, versículo 10 e 12. A Bíblia diz assim, olha. Vou ler para você aqui, eu estou meio ruim da vista. Mas vou ler. Diz assim a palavra de Deus: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Tá vendo? Se você firmar os pés com Jesus, você está guardado na mão do Senhor. Ele dará ordem aos anjos deles ao teu respeito para te guardarem. Portanto, não tem maldição. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, diz a Bíblia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Sabe o que é isso? É confiança no Senhor, mas é no Senhor. É obedecer ao Senhor, mas é ao Senhor. Mas eu poderia ir para tal lugar, me divertir um pouco. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, isso é um perigo muito grande. A Bíblia diz que o diabo anda de rodear a terra e passear por ela. E uma coisa ele faz, procurando mente desocupada, procurando mente vazia, gente que anda zanzando como ele sobre a face da terra sem saber o que fazer, querendo se divertir em alguma coisa, sendo que o salmista disse que me recreio, Senhor, nos teus estatutos, na tua palavra. Era o recreio, era a diversão do salmista, era a palavra de Deus. A palavra de Deus.
Era o recreio dele. Recreio é brinquedo, recreio é diversão. E ele se divertia na palavra do Senhor, buscando no Senhor, observando a palavra do Senhor, cumprindo a palavra do Senhor. Então é muito perigoso. É muito perigoso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo ao Espírito. Se você anda segundo ao Espírito, a Bíblia diz lá em Gálatas que você não cumpre a concupiscência da carne. Mas se você anda segundo a carne, a Bíblia diz que a inclinação é para a morte. É para a morte. Quando se fala carne, são os desejos. As coisas que muitas vezes nos agradam e desagrada a Deus. As coisas muitas vezes que nós fazemos, mas que não fazemos para Deus. Isso aí é agradar a carne. Agradar a carne. Né? Mas agradar a Deus é diferente. Agradar a Deus machuca a carne. Agradar a Deus vai de encontro aos seus desejos, ao seu querer. Normalmente a pessoa que agrada a Deus, muitas vezes ele se sente chateado, porque ele queria tal coisa, mas isso não é bom para Deus, não é bom para a obra de Deus, mas eu queria, a minha carne quer, e o eu quero, mas diz Deus, não vai, não queira, porque se você quiser, é ruim para você, é embaraço, e embaraço gera pecado, e pecado não entra no céu. Então, amados, como pode ser maldito aquele que Deus abençoa? Você é abençoado por Deus. Jesus te comprou na cruz do Calvário, não foi para ninguém dizer que você tem maldição sobre a sua vida, não. A pessoa tem que ensinar você a viver para que a maldição não chegue na sua vida. É isso que não fazem hoje. Não ensinam as pessoas a viver para se livrar da maldição. Eles dizem que tem maldição, e ora para tirar maldição, todo dia tem maldição, todo dia tem maldição. Não é? Ensine as pessoas a viver com Deus. Quando você vive com Deus, não tem maldição para a sua vida. Ensine as pessoas a isso. As pessoas novas que estão aceitando a Cristo como Salvador, elas precisam aprender a viver com Deus. Se livrar do mal, porque a Bíblia diz que é para se livrar de toda a aparência do mal. Portanto, eu peço a você que examine a palavra de Deus. Vá ler. Lê Deuteronômio 28. Você lendo Deuteronômio 28, você vai ver que você não pode ser maldito. Porque a Bíblia diz que quando você pôr a mão será abençoado. E como é que tem maldição? A maldição só se você der brecha. Só se você der causa, como diz em Provérbios 22:6. Maldição sem causa ela não virá. Então explique. Aprenda. Peça para o seu pastor explicar. O que é que causa a maldição na sua vida? Como é que a maldição pode entrar na sua vida? Isso ninguém está querendo explicar. Porque crente que vive com Jesus, crente que procura obedecer a palavra de Deus, ele não dá trabalho na igreja. Ninguém expulsa o demônio dele porque ele não tem demônio. Porque ele procura obedecer a palavra de Deus, procura vigiar. Jesus diz, vigiai e orai. Então devemos vigiar primeiro, amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. Abençoe a todos que virem, que visualizarem este vídeo. Que Deus seja na tua vida. Se você é um salvo em Cristo Jesus, você procure firmar os seus pés nos caminhos do Senhor. Se você não é um salvo em Cristo Jesus, aceite a Cristo como teu Salvador. Porque, meu amigo, minha amiga, a Bíblia diz que para entrar no céu, tem que estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Se não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, não entra no céu. E nós estamos aqui sofrendo nessa terra, vamos sofrer na vida eterna também? Não. Vamos lutar, batalhar para ter o descanso eterno ao lado do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Se você puder, compartilhe este vídeo. Amém?